Olá, entrando aqui com 1 minuto de antecedência para dar tempo de todos entrarem. Hoje, 45 minutos de antecedência, a nossa live de toda quarta-feira com o ilustre Dr. Caquete. Estamos aí dando 1 minuto para todos entrarem, lembrando que estamos com um horário diverso da quarta-feira, vamos manter esse horário às 7 horas da noite da quarta-feira. Sejam muito bem-vindos, o Norberto, o Brito, a Adriana. Vou dar aqui um tempinho para todos entrarem. São 19 horas, sejam muito bem-vindos. Aqui a clínica Minamalha Malhado entrou, seja muito bem-vinda. A Ju entrou, a Adriana entrou, o Norberto entrou, sejam muito bem-vindos. Deixa eu acrescentar aqui, hoje com um horário diverso da semana passada. Vamos lá. Hoje, deixa eu acrescentar aqui. Deixa eu aqui já conosco, entrando. Estamos aguardando um pouquinho, estamos com horário diverso. Horário diverso da semana passada, toda quarta-feira temos feito aproximadamente 45 dias. Temos recebido aqui o Dr. Luiz Felipe Mendes Caquete. Aliás, hoje chamaram o Dr. Luiz Felipe Mendes Caquete, que recebeu um apelido de Dr. Ozônio. Eu achei muito engraçado. Chegaram muitas perguntas de cunho médico, também foi muito interessante. Então, primeiramente, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Alexandre Bussardi, eu sou fundador da Botânica Mineral, uma empresa cujo propósito é curar pessoas, já desde 1999, e hoje estou com 45 anos, tenho 2 filhas, sou pai da Carol e da Gabi, a Carol com 17, a Gabi com 7, e uma curiosidade, são filhas da mesma mãe, e a minha companheira, porque não namorada, né, que está comigo aí desde 1997, a Mariana também, o meu grande amor aí. Temos aqui a Nésla. Nésla, muito obrigado pela presença lá da Inglaterra. Seja muito bem-vinda, uma habilitada nossa da Inglaterra, autorizada no país. De novo, gente, mudamos o horário das 7h45 para as 7 horas das quartas-feiras. Eu sei que para alguns já estavam começando a se habituar com aquele horário das 7h45, mas por uma questão de alinhamento de agenda e tudo, nós estamos aqui mais cedo. E provavelmente nas próximas quarta-feiras também. Eu vou apresentar aqui o Dr. Luiz Felipe Mendes Caquete, que é um médico nutrólogo, referência mundial em ozonoterapia sistêmica e desportiva, é o pioneiro da ozonoterapia estética no Brasil e professor e palestrante internacional, médico nutrólogo. Seja muito bem-vindo, Dr. Caquete, como assim o chamo. Ô, meu amigo, é sempre para mim uma quarta-feira incrível falar com você, estar aqui com o pessoal debatendo temas tão interessantes, trazendo um conhecimento verdadeiro, né? Aquele conhecimento puro, né? Sem intermédio, com grande valor para a gente poder acrescentar o máximo às pessoas. Hoje eu tive uma tarde muito especial, que hoje eu atendi alguns familiares, alguns buçades hoje. Hoje foi dia de atender a família e irmão, mãe, filha. Então foi um dia muito especial, que eu tive muito próximo à tua família. Isso para mim é muito gratificante. A confiança também deles no nosso trabalho de longevidade, né? Mudar esse mindset
em relação à qualidade de vida, que eu sei que toda a família já tem isso embutido, está no sangue de vocês. E agradeço por estar aqui com vocês de novo. Verdade. Hoje a filha também? Filha também. A filha é de 14, não é de 7 ainda. A de 14, a Carol, que está no primeiro ano de medicina. De 17, perdão, 14, olha. 17, está no primeiro ano de medicina. Inclusive, já convidada, assim que ela quiser, ali para o seu terceiro, quarto ano, que ela já vai estar já na fase de atendimento, a acompanhar a gente aqui na clínica. Ah, poxa, ela deve ter adorado o convite. Adorou, está super convidada. É uma menina de uma disciplina impressionante. Nem eu consigo. Eu também não. Foi uma raridade que Deus me deu. Então, eu só tenho a agradecer e tomara que ela tenha, pelo que ela tem construído, vai ter um futuro brilhante. Obrigado pelo convite aí, em nome. Eu que agradeço a confiança. Da sua família também, aí, da família do Dr. Ozonioterapia, que, aliás, recebeu um primeiro apelido amoroso e carinhoso, então eu estou aqui revelando para você, se você não sabe, é uma grande verdade, viu? Chegou mesmo. Olha, doutor Caquete, algumas perguntas, chegaram muitas perguntas mesmo, e muitas perguntas de cunho médico. Hoje nós estamos na Botânica Mineral Profissional, na semana passada nós estávamos no Instagram da Botânica Mineral, que é uma outra divisão da Botânica Mineral. Então, as perguntas se mesclaram. A primeira pergunta que chegou para nós é a seguinte: os músculos se beneficiam com a ozonioterapia ou é somente usada para tratar doenças? Ale, já vou responder a tua pergunta com o maior prazer, mas antes eu vou pedir para o pessoal clicar nesse aviãozinho que está aqui embaixo. Como a gente mudou de horário, hoje eu vou contar vários segredos da ozonioterapia. Então, eu espero que vocês aproveitem. Eu vou contar vários segredos mesmo. Então, é verdade. Eu queria até reforçar, muito bem, esse aviãozinho que está do lado, nós mudamos de horário, passamos das 7h45 para 7 horas. Então, você que está aí do lado, aperta esse aviãozinho, porque esse símbolo, né, de um avião, que muitas pessoas mandaram perguntas para nós, e os segredos da ozonioterapia, coisas muito importantes, reveladoras, com quem de fato entende de ozonioterapia, verdade em ozonioterapia, com uma grande referência nacional e internacional, que é o Dr. Luiz Felipe Mendes Caquete. E eu vou repetir a pergunta, porque algumas pessoas entraram aqui agora, muitas perguntas extremamente interessantes. A primeira delas são: os músculos, eu estou lendo, os músculos se beneficiam com a ozonioterapia? Ou é somente usada para tratar doenças? Quer dizer, os músculos se beneficiam da ozonioterapia ou só trata doenças? Perfeito. Primeiro tem um cara online aí, que é um grande amigo meu, e o Reinaldo é um dos maiores fisioterapeutas especialistas em medicina desportiva do Brasil. E ele não me deixa mentir, ele pode até comentar sobre o trabalho que ele faz com os atletas dele, ultramaratonistas. Aquele camarada que corre 170 quilômetros, corre a pé, não é de carro, não. 170 quilômetros. E a capacidade que ele tem com a ozonioterapia de fazer o recovery desses atletas, a recuperação desses atletas. Então ele já é um cara que não me deixa mentir. Agora, a ozonioterapia não é que ela só ajuda em doença, não. A ozonioterapia eu gosto de chamá-la de personal trainer da mitocôndria. E eu consigo, com uma preparação de um atleta profissional ou amador, ou até quem treina esporadicamente, melhorar a recuperação dessa mitocôndria. Eu consigo fazer com que eu produza mais energia durante o treino e que eu faça a limpeza também de compostos, que eu quero dizer assim, para as pessoas entenderem mais comumente, os radicais livres, num pós-treino. Eu consigo melhorar a recuperação muscular. Eu consigo tanto preparar um atleta para um treino, como recuperá-lo mais rápido. Existem várias formas de fazer isso. Desde a grande autohemoterapia,
que se retira 100 ml de sangue, vai para uma bolsa especial, é ozonizado, volta por uma equipe com o filtro correto, até como eu posso utilizar as banheiras de hidrozonioterapia para recuperação. O Cristiano Ronaldo, que é um atleta bem famoso, ele tem um centro de ozonioterapia montado na casa dele, inclusive por um amigo meu pessoal, ozonioterapeuta, que cuida dele, na equipe dele. Então, ele sai do treino, ele faz a crioterapia, que é a banheira gelada, pedala mais 30 minutos para poder fazer a soltura muscular, a limpeza de lactato, e vai para casa dele fazer a banheira de hidrozonioterapia. Tá? Então, a ozonioterapia serve e ela é um grande aliado dos grandes atletas, para a musculatura dos grandes atletas e para quem tem dor também muscular, tá? O Cristiano Ronaldo tem um centro de ozonioterapia dentro da casa dele, mas como é que é? Isso é curioso. Ele entra, ele faz todo dia, é a banheira que ele usa todo dia. Como é que seria essa rotina? Olha, Léo, a rotina dele primária, ele usa a hidrozonioterapia todo pós-treino. Ele faz essa imersão, ele faz um processo que a gente chama de hidrozonioterapia desportiva. É uma banheira que você tem uma imersão até o pescoço. Depois, no final, se der tempo, eu mostro o nosso spa aqui, que tem essa banheira, para o pessoal ver como é que é. E você tem essa imersão. E existe um tapete que fica dentro dessa banheira. Existe um gerador de ozônio fora que tem uma programação que faz microbolhas de ozônio que vão se diluindo na água e essas microbolhas vão massageando a pele e fazendo os ozonídeos, que são os mensageiros do ozônio, penetrarem a pele e o músculo. Ele faz isso em todo o pós-treino. Todo pós-treino? Todo. Os soros, a grande autohemoterapia, ou ozonioterapia via retal, que é uma via que é comumente usada, ele é feito também nos treinos mais pesados. Ele faz pelo menos 2 a 3 vezes por semana essa recuperação com a ozonioterapia. Nunca antes do treino, é sempre no pós-treino que a gente usa. E ele quer dizer que o Cristiano Ronaldo também, a média é de 3 vezes por semana. Ele faz ozonioterapia retal também 3 vezes por semana. Eu não sei se ele tem feito a retal, mas a via sistêmica que ele mais usa, normalmente é a via retal, até porque a via sanguínea acaba pegando veia, deixa marca, as pessoas não entendem muito bem isso, né? Ainda a população em geral e o meio do esporte não está tão acostumado a usar soro, né? Para as coisas. Mas ele faz mais a via sistêmica, a via retal mesmo. Via sistêmica e retal. Nossa, muito, muito interessante. Por que a ozonioterapia ainda não é oferecida na rede pública de saúde, diferentemente da Alemanha? Olha, que sinuca de bico, gostei. Eu gosto desse. Então, na verdade, é assim. O SUS, houve um projeto muito grande para que a gente, dentro das PICs, da medicina integrativa, colocasse a ozonioterapia. Eu, a princípio, por uma questão pessoal, não achei bom a ozonioterapia, não é nada contra, tá? Se misturar com outras terapias. Vamos entender. Dentro das PICs, a gente tinha aromaterapia, que eu acho fantástico, constelação familiar, que eu acho fantástico, entre outras questões, como é que chama? Aquela das mãos, o reiki, que eu acho fantástico. Só que assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A ozonioterapia, ela tem que ser comparada diretamente com terapias, por exemplo, ozonioterapia versus cirurgia na coluna para uma hernia de disco. Essa comparação. Eu não posso colocar a ozonioterapia, a acupuntura, a Bruna falou ali, que também estava nas PICs. Então, o que acontece, Ale? A ozonioterapia foi colocada no mesmo nicho, o que não tem nada a ver para a ozonioterapia. Era a mesma coisa que eu querer comparar o reiki para um tumor de cérebro versus uma cirurgia. Não tem nada a ver. Não que você não deva usar o reiki, mas a ozonioterapia ela tem outras formas de comparação.
por isso que eu não fui a favor. Mas foi aprovado e a ozonioterapia entrou no SUS. Só que a questão é, quem vai treinar quem? Se o médico, entre aspas, não pode fazer. Quem que vai coordenar a equipe? Quem que vai comprar o material adequado? Então isso meio que morreu. Depois de um tempo, o Conselho Federal de Medicina tentou revogar essas PICs para que não acontecesse, né? A ozonioterapia no SUS. E a gente acaba tendo uma briga de gigantes. Eu acho que não é por nenhuma questão egóica, nenhum problema, é por uma questão de um approach maior, uma aproximação entre essas grandes potências, desde do SUS e do Conselho Federal de Medicina. Porque, na verdade, levar a ozonioterapia para o SUS, principalmente em patologias, em doenças lombares, que tem pessoas aí esperando há 2, 3, 4 anos por uma cirurgia de coluna, usando anti-inflamatórios e analgésicos, e muitas das vezes, Ale, já com o rim totalmente acometido pelo abuso de medicamentos, o que leva, inclusive, não só um problema para o paciente, um custo maior para o SUS, a gente tem que debater isso muito bem. Então, é falta, eu acho que, de um pouco mais de interlocução nessa área. Eu tenho trabalhado muito para isso acontecer. Eu acho que com estudo, com um pouquinho mais de aproximação, isso deve acontecer. Mas é uma pena o Brasil não seguir uma potência como a Alemanha é, né? Em relação Quer dizer, a ozonioterapia, ela foi encaixada junto com terapias, podemos chamar as terapias de reiki, acupuntura, etc. Sim. Mas para ser aplicada de certa forma, ela é um pouco mais complexa, por isso que acabou ainda morrendo por terra, pelo menos por hora. Pelo menos então, por hora. Na rede pública, a ozonoterapia ainda não é encontrada. Não é. Olha, para não mentir, eu não me envolvo em política, tá? Eu não sou do lado esquerdo, direito, em cima, embaixo, para frente, para trás. Eu não fico nesse axé, entendeu? Nesse axé sou de cá, sou de lá. Eu sou progressista, eu quero que o Brasil melhore, eu quero que as pessoas melhorem, que as coisas aconteçam e funcionem. Eu gosto de, sabe como eu tenho uma retidão como pessoa, lisura, eu sou dessa linha. A cidade de Araraquara, Araraquara, estado de São Paulo. Estado de São Paulo. Hoje no Brasil, é a cidade que tem mais vontade e está fazendo mais esforço para que a ozonioterapia chegue, inclusive, como tratamento do coronavírus, como opção terapêutica no coronavírus. Ainda estamos tendo alguns entraves em Brasília para algumas liberações, mas esse projeto a gente vem trabalhando desde o começo da pandemia, desde março, mas o Brasil ainda está na máquina de escrever, né? A nossa burocracia, e, inclusive, existe uma força-tarefa lá muito grande, encabeçada pelo Dr. Érico Faustino, que é um irmão para mim, um grande amigo, também trabalha com ozonioterapia, para que os pacientes recebam como opção terapêutica, além do tratamento preconizado pela OMS, a ozonioterapia no SUS, e também disso outros projetos para coluna, para pé diabético, continuarem. Então, a cidade mais avançada hoje, que mais quer fazer ozonioterapia, é a cidade de Araraquara, no estado de São Paulo, isso encabeçado pelo prefeito, que é um amante da ozonioterapia. É muito interessante. Então, a cidade de Araraquara, ela entra num processo de, podemos dizer, de vanguarda, de pioneirismo, de um município do estado de São Paulo, Araraquara, que quer introduzir a ozonoterapia, que está trabalhando para isso. Então, pessoal que está aí, fica de olho em Araraquara. Como é que é o nome do prefeito que você falou que é apaixonado por ozonoterapia? O Edinho. Edinho. Eu não sei nem de que partido é o Edinho. Eu não sei nem de que partido ele é. O que eu sei é que ele pensa muito em medicina integrativa, ele quer levar suplementos, ele fala de astaxantina, ele fala de zinco, ele fala de alimentação saudável na periferia. Então, assim, eu não sei de onde ele vem e para onde ele vai, não tem nada a ver com o partido político, mas ele tem uma cabeça em relação à saúde pública muito avançada. Isso me deixa muito feliz. Poxa, que bom. É um político do bem. E são esses bons políticos que fazem o que fazem o bem, que nós precisamos ter aí na direção dos cargos mais relevantes e importantes da nossa política. Então, Araraquara despontando
em ozonoterapia no Brasil. Parabéns, Araraquara. E tem uma outra pergunta importante, e essa é muito interessante, sobre o autismo. A ozonoterapia pode ajudar o tratamento de autismo? Olha, esse é um assunto que me emociona muito. Eu, particularmente, tenho uma experiência... Você sabe que eu sou sincero, né? O ego, para mim, é simplesmente para a gente se relacionar com as pessoas. O resto é besteira. Eu tenho uma experiência de tratamento, com autismo baixa, mas já orientei muitos trabalhos com autismo na ozonoterapia para alunos meus que seguem essa linha de tratamento com autismo. Inclusive em desenhos de estudos e por aí vai. Então, eu acompanhei de perto, não nos meus pacientes, tá? A ozonoterapia no autismo, ela proporciona um autista que não falava agradecer a mãe, se comunicar, propicia uma melhora da qualidade de vida, né? Inclusive, dentro de um trabalho feito aqui no Brasil, que é um dos maiores do mundo em autismo, é feito através do tratamento com ozonoterapia, a gente teve um relato de uma criança com autismo explicando o porquê que ela batia a cabeça na parede. Quando ela começou a falar depois do tratamento com ozonoterapia, ela explicou, essa menina, que na verdade ela tinha dores de cabeça tão fortes e por isso ela batia a cabeça na parede para passar a dor. E não é isso, não era por causa do autismo, era por causa da dor. E a gente sabe que por causa da dor, alguns autistas têm uma certa alteração em relação à meninge e tem mais propensão a dores de cabeça de outras causas. E não significa que a ozonoterapia também seja o tratamento para o autismo. E boa parte dos autistas respondem muito bem à ozonoterapia, como uma outra parte não responde tão significativamente bem. Mas existe uma associação de mães de autistas que são extremamente a favor da ozonoterapia, porque, de modo geral, melhora muito a qualidade de vida, a cognição, o aprendizado, e melhora muito a relação familiar do autista com a família e a família com o autista. É um braço para tratamento de autismo. Então, a ozonoterapia pode ser considerada um braço para o tratamento do autismo, um complemento desse tratamento hoje tão evidente. Então, estamos falando muito, né, em possibilidade de melhorar a qualidade de vida, de convivência dentro da família. E você falou uma coisa interessante, o autista, olha só que interessante, às vezes ele bate a cabeça na parede, não é por conta do autismo, sim porque ele tem uma dor, uma dor de cabeça inerente às pessoas que têm autismo. Então, é bom as mães observarem, os pais observarem esse ponto aí. Quer dizer, não é porque ele é autista, tem autismo, que ele bate a cabeça, é porque dói. A maior parte das vezes é porque a cabeça dói. Se o pessoal quiser se informar mais da questão de autismo, a gente tem uma grande referência mundial, que é um cara que eu admiro muito, que é o Dr. Rogério Rita. Tenho um carinho enorme, a gente já dividiu várias mesas, vários palcos aí em palestras e congressos, e ele é um dos mais espertos em ozonoterapia e na questão de autismo. Dr. Rogério Rita. Muito bom. Olha, tem uma outra pergunta, tem uma pergunta aqui que chegou na nossa última live sobre ozonoterapia. A ozonoterapia pode combater o coronavírus? Voltou essa coisa de ozonoterapia e coronavírus e ozonoterapia, se pode combater? Uns falam que sim, outros falam que a ozonoterapia dá, não dá. Como é que é a ozonoterapia e o coronavírus? Olha, Lê, eu vou falar em números, tá? Porque é difícil você também não puxar a sardinha para uma técnica que você pratica tanto e é apaixonado, né? O que a gente tem de números hoje no coronavírus e ozonoterapia são números extremamente animadores e satisfatórios. Na época do início da pandemia italiana, lá na região da Lombardia, ou Lombardia, né? Cada um chama de uma forma em particular, depende do sotaque italiano, na região do norte da Itália, aquele boom desesperador no epicentro lá,
fez com que já não houvessem mais leitos e não houvessem mais capacidade hospitalar, sendo que a capacidade de UTIs da Itália é muito baixa. A ozonioterapia na Itália ela é muito bem aceita, mas ela nunca tinha sido utilizada por uma questão pandêmica, por uma pandemia. E, por ser mais conhecido, alguns colegas meus de lá entraram com um pedido para começar a ozonioterapia no hospital. O primeiro hospital foi um hospital na região de Udine, na Itália, região do norte da Itália, e dos 36 pacientes que foram feitos ozonioterapia sistêmica, esses pacientes que estavam já em condições de ir para o respirador, somente um foi para o respirador e todos eles tiveram alta hospitalar sem morrerem. Lógico, se tiverem alta hospitalar, eles não morreram. Então, assim, esse trabalho depois foi expandido para a região de Roma, na Universidade de Sapienza. Esse trabalho foi desenhado pelo meu amigo Lamberto Ré e pelo Dr. José Aessa. Os dois desenharam esse trabalho para um número maior de pacientes, foram 200 pacientes. Sendo que a ozonioterapia sistêmica vem se mostrando, esse trabalho está acontecendo agora, uma diminuição de 70% no tempo de hospitalização e de mortalidade em relação ao tratamento convencional. Isso significa 70%. Que o ozônio... 70%. Isso significa que o ozônio ele é o tratamento para o Covid? Não. Mas a ozonioterapia ela tem a capacidade de diminuir aqueles microtrombos que tão fazem mal, né? Na verdade, a nossa ideia com a ozonioterapia não é só diminuir a velocidade com que o vírus se replica, que isso em certa parte acontece. Mas a nossa maior sacada é que o ozônio ele tem a capacidade de melhorar as cargas das células vermelhas, que são as hemácias, evitar que elas se empilhem na corrente sanguínea e entreguem oxigênio em todos os tecidos, diminuindo o risco de trombose e aumentando a oxigenação. A ozonioterapia também aumenta as enzimas antioxidantes, principalmente a glutationa, o que defende as células vermelhas do ataque do coronavírus, fazendo com que elas não rompam com facilidade e não façam aquele pulmão que todo mundo já conhece de vidro fosco, né? O pulmão do coronavírus. Aquele pulmão do vidro fosco acontece por uma impregnação do ferro, pela própria destruição das hemácias que o coronavírus faz. Então, a ozonioterapia ela é um parceiro para tratamento do coronavírus muito grande. Por isso que a gente está fazendo de tudo desde março para trazer aqui para o Brasil. Não é para substituir um tratamento convencional, que até agora a gente não tem, mas é para ser um parceiro para diminuir tempo de internação, que é o nosso maior problema hoje, e também a mortalidade. Muito bom, muito interessante. Quando se fala em autismo, aqui tem uma pergunta dizendo quais os benefícios do tratamento da ozonioterapia para o autismo. Eu não sei se você quer fazer um complemento, mas você já falou um pouco sobre essa questão. Esses benefícios, eles são referentes à melhor qualidade de vida da pessoa com autismo ou vai além? Consegue melhorar a forma como ele se comunica, a forma ele pode trabalhar, ele pode ter uma vida normal, dependendo do tipo de autismo. Como que é isso? Perfeito. Ale, primeira coisa que o autismo hoje a gente dá uma nomenclatura um pouquinho mais ampla, que é o TEA, transtorno de espectro autista, que vai desde da síndrome de Asperger, que muitas pessoas falam que o Messi tem, por exemplo, né? Isso é uma discussão muito grande, dele ter ou não, e até autismos mais severos, por isso que chama de transtorno de espectro autista. E eu desconfio que até o Bill Gates tem um pouquinho dentro do transtorno de espectro autista. Se você for ver o documentário do Bill Gates, ele fica assim na cadeira, assim o tempo todo. Já viu o documentário? Ele mantém movimentos, ele tem um olhar não fixo, ele transcende um pouco a conexão com o meio, né? O autismo, ele também gera um grau, dependendo se ele for o transtorno bem leve, até um grau de melhora de algumas cognições, assim como ele piora de acordo com a gravidade do autismo. O que acontece com a ozonioterapia, e não só no cérebro do autista, como no meu, no seu cérebro, ela aumenta a capacidade de produção energética
né? A produção de ATP, molécula da vida, molécula de energia. Ele capacita uma melhor neurotransmissão, conversa de um lado do cérebro com o outro cérebro, a limpeza de toxinas cerebrais que causam irritabilidade, estresse. O que eu quero dizer? Uma pessoa irritada depois de um trabalho, ela xinga ela mesma, xinga alguém no trânsito. Um autista irritado, ele pode realmente sair um pouco da linha. Então, só de você melhorar essa condição, você melhora muito o autista. A gente melhora um pouco e o autista melhora muito, porque ele está, às vezes, numa condição de muito estresse para o cérebro dele. Então, a ozonioterapia não só para o autista, ela melhora de forma geral as condições cerebrais por melhorar a energia dos neurônios. Muito interessante. Tem uma pergunta que fala um pouco da parte estética da ozonioterapia, eu vou deixar mais para um outro momento. Duas aqui, que falam sobre os tratamentos estéticos, uma que fala sobre a acne, então aguarde que nós vamos falar sobre a acne, sobre os tratamentos estéticos. E aqui, existe alguma contraindicação em procedimentos de ozonioterapia? É uma pergunta, realmente, é uma pergunta do Iago Moraes. Existe alguma contraindicação em procedimentos de ozonioterapia? Acho que é uma pergunta muito genérica, né? Não, mas é uma pergunta muito boa. Sabe por quê, Lê? A primeira coisa, a ozonioterapia é uma molécula biocompatível tanto quanto a água, essa água que eu estou bebendo aqui. O problema é que se eu enfiar essa água com uma agulha dentro do meu olho, eu vou ter um problema ocular. Eu estou sendo exagerado para que todos entendam, tá? A ozonioterapia, a maior contraindicação de todas, é um péssimo ozonioterapeuta. É um cara que tem um gerador de péssima qualidade, tem uma formação ruim, ou não tem conhecimento técnico para fazer o que ele está fazendo com o ozônio. Existe uma contraindicação relativa, que é a deficiência de uma enzima chamada G6PD. Essa enzima ela é responsável por proteger as células vermelhas. E para quem vai fazer ozonioterapia sistêmica, é de muito bom tom a gente pedir a dosagem dessa enzima na corrente sanguínea. Isso já não é necessário para os procedimentos estéticos. Então, de forma geral, a maior contraindicação do ozônio é uma pessoa não capacitada corretamente para fazer ozonioterapia. Eu falo brincando que eu vou fazer 11 anos de formado, tenho 11 anos de ozonioterapia como profissional e mais uns 4 ainda como estudante de medicina. E eu sou um neném na ozonioterapia e sempre vão me considerar assim para a ozonioterapia, porque a ozonioterapia ela é o grande mestre dentro da bioquímica. E o cara ele pode dominar a bioquímica, mas ele nunca vai saber tudo, porque cada dia a gente descobre mais e mais detalhes do corpo humano. Então, Ale, a maior contraindicação é a falta de capacitação e de qualificação em ozonioterapia. Bem colocado. Ozonioterapia, verdade em ozonioterapia. Porque, como os VUMs, eu me recordo que quando o Botox, estou falando o nome comercial, entrou no mercado, eu era ainda um rapaz jovem e o meu genitor foi convidado pela indústria Allergan, se não me engano, a falar sobre Botox e tudo mais. E na época nós vimos várias coisas acontecendo, outras substâncias sendo aplicadas como se fosse Botox, que tinha o mesmo resultado. Foi um boom. Então, procurem muita cautela, verdade em ozonioterapia. Está aqui o doutor ozonioterapia, que além da ozonioterapia, tem aí outros talentos e outras competências. Mas foi um apelido que já te deram aqui, viu? Tenho medo desses apelidos, viu? Tenho medo. Tem um cara aí no mercado, eu não sei, que ele se intitula, não sei se você sabe, ele tem Doutor Ozônio, Clínica Doutor, existe não sabia. Que ele mesmo se intitula. Eu agradeço o apelido carinhoso, mas eu tenho medo da intitulação, cara, eu sou o não sei o que, isso me dá um pouco de paura. Muito bem colocado por você. Bom, eu te conheço pelo nível, pela tua humildade, pelo teu nível ético e moral, não podia ser diferente. Tem uma pergunta interessante aqui, da mesma pessoa, do Iago. Cardiopatas podem fazer o tratamento?
com ozonioterapia? Olha, Alê, você falou uma coisa muito interessante. A ozonioterapia sistêmica, dentro de uma delas, né, a mais comum, que é a grande autohemoterapia, ou autohemoterapia maior, que é o nome dela, que se retira sangue, ozoniza na bolsa e reinfunde esse sangue ozonizado, ela é utilizada muito na Itália para ajudar nos cardiopatas. Porém, você tem que ter muito cuidado no tempo de infusão, de devolver este sangue. Porque o ozônio, ele também tem uma questão biofísica. Quer dizer, biofísica eu quero fazer de prótons, elétrons, aquela coisa negativo e positivo, para todo mundo entender. Ele ajuda na mudança das cargas das células, fazendo com que eu tenha mais capacidade elétrica no corpo. E se uma pessoa tem uma arritmia cardíaca, que é uma outra coisa, se eu infundir o ozônio muito rápido, eu posso acelerar este coração e descompensar esse paciente que já tem uma certa arritmia meio que controlada. Então, por isso que eu falo que o ozônio você tem que ter uma noção clínica complexa para utilizar. Mas, vamos entender uma coisa. O músculo do coração, ele usa primordialmente, eu estou falando isso por causa do cardiopata, ele usa primordialmente gordura. A musculatura estriada cardíaca usa gordura, principalmente nas mitocôndrias para fazer energia. Eu falo que a gente podia ser assim no corpo todinho, que ia ser todo mundo magrinho, né? Mas a musculatura cardíaca, ela funciona igual a musculatura do ultramaratonista. A musculatura do corpo, a musculatura do braço desse ultramaratonista usa gordura como energia. E não poderia ser diferente no coração, porque ele é um ultramaratonista. Ele bate do dia que você nascer, do dia que você já está na barriga da sua mãe, com o coração formado, até o último dia da sua vida. Então ele tem que usar gordura. Tá? O que acontece é que a mitocôndria que usa gordura como energia, ela faz um processo de beta-oxidação. Essa oxidação tem uma grande liberação de radicais livres. E a ozonioterapia ajuda para que essa mitocôndria faça menos radicais livres, tenha mais eficácia em fazer energia e ajude mais a qualidade de contração do músculo cardíaco. Eu não quero dizer que a ozonioterapia é tratamento para o cardiopata, mas a ozonioterapia ela se faz um grande parceiro para melhorar a função do músculo cardíaco nesse paciente que já está medicado. Não é largar os medicamentos e fazer ozônio. É usar a ozonioterapia como um coadjuvante. E é muito interessante os resultados. Eu tenho muitos pacientes cardiopatas que os cardiologistas me ligam para saber o que está acontecendo, que eles estão melhorando a fração de ejeção, quer dizer, a capacidade de bomba do coração. Então, assim, a ozonioterapia é um grande coadjuvante nos cardiopatas. A ozonioterapia é um grande coadjuvante no tratamento dos cardiopatas. Principalmente na insuficiência cardíaca, né? Quando a bomba se torna insuficiente. Maravilha. Tem uma pergunta que chegou aqui sobre se a ozonioterapia pode ser usada em queimaduras, feridas, infecções. Olha, não só pode, como deve, tá? Ale, é que aqui eu não consigo demonstrar e nem posso demonstrar alguns casos que são diretamente para congressos e tal, estudos científicos. A ozonioterapia no grande queimado, ela é um grande aliado e, inclusive, essa é uma das brigas que a ozonioterapia não entra nos grandes hospitais, né? Porque ela competiria muito com alguns curativos a vácuo e outros curativos aí com patente. Porque a velocidade de cicatrização de uma pele exposta à ozonioterapia, com a técnica correta, etc., ela é 3 a 4 vezes maior do que a gente tem no mercado hoje. E ele ajuda muito a evitar as grandes fibroses e fazer uma pele, tentar refazer uma pele de melhor qualidade. Ela não só deveria, como deve ser coadjuvante em queimaduras. No dia a dia, eu vou dar um exemplo. Eu estou muito acostumado, meus pacientes, quem é fã de ozônio, a falar, doutor, me queimei no fogão, já passei óleo ozonizado, já estou sem dor, e mando uma foto
sequencial, mostrando uma cicatrização extremamente veloz e com baixa pigmentação, quer dizer, sem mostrar aquela região que foi queimada depois de um tempo de utilização. Isso só com óleo ozonizado. Então a gente tem uma gama enorme de utilização. Fora que a ozonioterapia ela pode ajudar muito no grande queimado, aquele paciente com o corpo queimado na sua maior parte, a evitar as infecções. Porque a partir do momento que essa pessoa está com boa parte do corpo queimada, ela perde a barreira da pele que protege contra bactérias. E essa pessoa tem infecções graves. A ozonioterapia seria um grande parceiro, topicamente falando, em bolsas, em roupas de ozônio que a gente faz completas, para esse paciente, por exemplo, numa UTI. Muito bom, muito interessante. A ozonoterapia ela é eficiente no tratamento da diabetes, principalmente no tipo 2? Olha, Lê, eu vou até um pouquinho mais a fundo na questão do diabético. Hoje a gente tem mais do que comprovado, e eu posso, a quem quiser aí, mandar o estudo que nós encomendamos com uma das grandes estudiosas em saúde pública da Fundação da FGV, para poder fazer um levantamento de ozonioterapia no pé diabético, que seria amputado, versus antibiótico terapia. Quer dizer, de um lado estão os pacientes que perderiam aquele pé por pé diabético, estão indo para a cirurgia e fizeram ozônio. E os outros que usaram só antibiótico. De cada 100 pés que seriam amputados, os 80 deles que usaram ozonioterapia não foram amputados. Quer dizer, o cara continuou com o pé no lugar. A antibiótico terapia só salvou 20 pés das pessoas, se comparado a 80 pés do ozônio. Então, a ozonioterapia ela é 2, 3, 4 vezes mais eficaz do que o próprio antibiótico em evitar a amputação. Então, e a gente não consegue colocar no SUS, é muito louco isso. Então, isso é um caso extremo de diabetes. Nas diabetes tipo 2, a ozonioterapia, isso é uma questão mais bioquímica. Isso eu vou explicar mais para quem é da área da saúde. Na primeira fase que a mitocôndria usa o açúcar, né, para todo mundo entender, mas para nós, a glicose como energia, a gente faz um processo de oxidação da glicose. Tá? Tem uma enzima que faz essa oxidação. A ozonioterapia aumenta uma quantidade absurda essa enzima, utilizando muito mais a glicose para fazer energia. Isso é um dos fatores. O outro fator é o fator de proteger o endotélio. Porque o que mais dá medo na diabetes é o aumento da viscosidade, para as pessoas entenderem, do sangue pela glicose. Eu gosto de fazer uma comparação que antigamente se secava aqueles vasinhos da perna, sabe? Os vasinhos. Sim. Com glicose hipertônica, 75%. Verdade. Uma pessoa que tem a glicose muito alta do sangue, ela vai secando os vasinhos dela. É por isso que o diabético vai perdendo a visão, é por isso que o diabético vai perdendo o rim, porque os microvasos vão secando, ela vai fazer uma escleroterapia sistêmica. Entenderam? Pois é. A ozonioterapia não só ajuda no pâncreas, como ajuda esses vasos a não secarem, protegendo o rim e protegendo o olho, por exemplo. Só que, lógico, tem que adequar a dieta, tem que fazer toda a adequação da medicação. Mas o ozônio para diabético é ó concura, assim. Muito interessante esse exemplo da esclerose. Esclerose, né? Escleroterapia. Eram umas ampolinhas. Você usava as ampolinhas, quebrava e fazia lá com a seringa. Era glicose hipertônica, 75%. Agora tem outras coisas mais modernas. Outras coisas mais. Vi muito isso. Olha só que interessante. A ozonioterapia ela é eficiente em traumas, em fraturas pós-traumáticas? Fraturas pós-traumáticas. Você está falando de uma fratura pós-traumática? Tem vários tipos, mas vamos lá. Quando a gente tem uma fratura, eu vou dar um exemplo
não só traumática comum, que o cara acabou de quebrar uma perna, como Sim. o cara que corre todo dia e acaba tendo aquela fratura por estresse, isso é muito comum, vai microfraturas numa canela, né, por exemplo. O que é legal da ozonioterapia? Se você for entender, tudo que inflama no nosso corpo por muito tempo calcifica. O que por um lado é bom e por outro lado é muito ruim. O que eu quero dizer? Se meu dedo entre as minhas articulações aqui começa a calcificar, eu perco o movimento. Então foi ruim. Se o ossinho da minha cervical aqui começar a calcificar, eu perco a mobilidade. Então foi ruim. Então a hipercalcificação, o aumento da calcificação é ruim. Eu preciso de uma calcificação adequada e uma cicatrização adequada. A ozonioterapia, ela aplicada no local da lesão do trauma, modula o processo inflamatório, fazendo com que migre, com que chegue a quantidade adequada de cálcio e você tenha uma calcificação correta, não a mais. Porque a calcificação a mais causa esses problemas que eu dei exemplo agora. Muito interessante. As pessoas gostaram muito aqui da pergunta. A pergunta sobre a ozonioterapia. Entrou uma mensagem. Tomar água ozonizada fornece os mesmos benefícios da ozonioterapia? Não sei se a pergunta tem muita... Mas eu entendi o seguinte. Se a terapia com ozônio, se você usar a água ozonizada, se é a mesma coisa. Não. Não é. Enquanto seria muito fácil, né? Toma um copo de água. Então, eu vou ser advogado do diabo, tá? Eu gosto desse processo. Assim. O que acontece? Existem alguns estudos que estão começando. Eu, como cientista, não posso falar, isso serve para tudo, né? Não é assim que funciona. Alguns estudos mostrando que, inclusive, a ingestão de algumas gotas diárias de óleo ozonizado tem efeito sistêmico benéfico. Muito interessante. Principalmente para manutenção de um tratamento de ozonioterapia. E também para alcançar pacientes que hoje não conseguem ir a grandes centros ou não tem um profissional qualificado na sua região. A água ozonizada ainda não tem esse estudo mostrando o benefício sistêmico. E outra coisa, lembrando que a água ozonizada não é aquela água que, inclusive, as torneiras da DECA agora, a Docol, estão lançando. Não é essa. É uma água feita com água, no mínimo, destilada, mas melhor ainda se for multidestilada ou por osmose reversa. É uma água que não tem mineral nenhum. É uma água que não deve ser ingerida em grande quantidade porque te desidrata e faz mal. Então, essa água é feita por um gerador de ozônio medicinal em um consultório de um profissional. E ela é utilizada para ser ingerida ali para algumas questões orais, para uma lavagem do nariz, para uma sinusite, uma lavagem otológica por uma infecção. E você não vai ter a oportunidade de ter este gerador e esta coluna de água na sua casa. Então você não vai conseguir usar todo dia. Se a pessoa está tomando todo dia, ela está tomando a água errada. Ela está tomando a água feita pelo gerador errado, que vai fazer mal. Inclusive, a água feita para o gerador de água de torneira, que essas águas fazem, ela é cancerígena. Elas liberam um pouco de ozônio na água, quer dizer, os ozonídeos são formados, mas ela tem compostos que são cancerígenos. Essa água não é para ser bebida. Essa água é para lavar frutas e verduras e prato e talher, tá? Quer dizer que esse filtro de ozônio que é colocado numa pia, não se deve tomar essa água. A água, de fato, é mais para... É uma asepsia bioxidativa para os alimentos. Muito interessante. Muito interessante. Tem uma pergunta... Eu estou voltando. Pergunta sobre acne. A gente falou que ia colocar aqui a pergunta sobre acne. Pode ser que tenha gente aguardando. E a pergunta é a seguinte: por que a ozonioterapia tem sido usado
usada para marcas causadas pela acne. Isso é maravilhoso. A gente tem um protocolo de acne que eu desenvolvi há alguns anos, até porque isso já me incomodou na minha vida. A acne ela é multifatorial. Não adianta eu falar que o ozônio vai tratar todos os tipos de acne, porque uma boa parte dela é por uma questão hormonal, né? É por uma hiperestimulação da via da testosterona. Estou falando isso para quem já é da área da saúde, tá? Da via da testosterona na conversão de dihidrotestosterona no tecido. Quer dizer, algumas pessoas ou têm uma testosterona mais alta ou tem um aumento da conversão nessa testosterona ativada, dihidrotestosterona, que dá essa minha calvície aqui que eu tenho e dá também acne. Boa parte do tratamento necessita de uma modulação hormonal ou então você consegue melhorar o aspecto inflamatório. É possível com a ozonioterapia fazer as aplicações locais, fazer máscaras de água ozonizada e alguns cremes que nós temos, porque isso diminui muito a inflamação local. Tá? Aí eu estou tratando a consequência, não a causa. Às vezes a causa é hormonal, eu gosto muito de falar isso. Aí eu estou tratando a consequência com o ozônio. A gente também tem que avaliar a causa. Muitas das vezes, como a parte acneica ela tem um boom na fase da adolescência, a gente tem que também, muitas vezes, não precisa entupir esse garoto de medicação. É muito melhor você controlar a consequência com a ozonioterapia do que você bloquear alguma parte hormonal dele, ou você, por exemplo, às vezes entrar com altas doses de Roacutan, tá? Então, é um bom aliado para você não ter que medicar este garoto que vai ter uma fase daquilo só, né? Muito bem, muito interessante. Tem uma outra pergunta. Bom, se a ozonioterapia é um tratamento seguro, sem dúvida nenhuma, feito por profissionais que, de fato, fazem a ozonioterapia. A verdade em ozonioterapia. Olha que interessante essa pergunta. Eu não sabia por que o ozônio reage com látex, mas não faz mal para o organismo. Não sei se faz sentido a pergunta, mas chegou. Olha, Lê, não só faz sentido, como a minha maior briga na ozonioterapia eu vou dar um exemplo. Como eu estou acostumado a tratar até complicações de pessoas que já fizeram o ozônio, né? Eu recebo todas as formas de doenças e questões. E hoje eu ouço, por exemplo, algumas pessoas chegarem, doutor, por que custa X e no outro lugar custa X menos tanto? Mas quanto custa? Faz de conta, R$50. R$50? Um exemplo, né? Poxa, o meu material é 150. Como é que o cara te cobra R$50 com lucro, com... Então, assim, o que acontece é que a ozonioterapia precisa de um material adequado. E esse material adequado tem que ser isento de látex. Ele tem que ser um material isento de látex. Tem que ser siliconizado. E tem que ser um material especial que não tenha nenhum petrolato nele. Nada derivado do petróleo, principalmente se possível. O que acontece? O ozônio ele é um oxidante muito potente, que oxida algumas partículas, principalmente o látex. E isso libera fitalatos, que são compostos nocivos e cancerígenos. E materiais livres disso são mais caros, triplo ou quádruplo do preço. Isso faz total diferença no seu tratamento, entre você tratar o cara ou ficar fazendo uma injeção que cause câncer. A culpa não é do ozônio. A culpa é da porcalhada que o cara está fazendo por desconhecimento técnico. E usar um material péssimo. Tá? Então, o ozônio ele reage com látex como reage com a maioria dos compostos do mundo. Porque é o terceiro maior oxidante do planeta. E ele vai reagir com o corpo aonde ele tem que reagir. Mas nós temos antioxidantes que nos protegem do ozônio. E ele reage com o que ele tem que reagir para fazer seus mensageiros. Muito interessante. Olha, tem a segunda live sobre ozonioterapia e tem muitas perguntas aqui, outras que já chegaram, já me entregaram. Eu acredito que, como você disse, ficaremos aqui muito tempo falando sobre ozonioterapia. Nós temos... Ale, desculpa te cortar. As meninas prepararam a banheira para eu mostrar para o pessoal aqui. Peraí. Puxa, que maravilha. Peraí, tô indo, ó, gente.
Vamos dar um rolezinho aqui na clínica. Vou virar a câmera aqui, ó. Vamos lá, ó. Muito bom. Para as pessoas verem aí hidrozônio para quem não conhece. Tá dando para ver? Muito bacana. É isso que o Cristiano Ronaldo faz, tá vendo? Existe um gerador aqui. A pessoa entra em imersão aqui e tem os programas terapêuticos, tá vendo? Na banheira. Muito legal. Para cada patologia tem um programa terapêutico da hidrozonioterapia. Olha que legal. Muito bom. Legal, né? Legal para tirar a dúvida. Obrigado, meninas. E do lado ali tem um chuveiro? É um chuveiro de ozônio também? Na verdade isso aqui é um chuveiro de ozônio, mas ele é só para fazer a desinfecção, essa questão depois do cara fazer algum tratamento que ele queira, né? Aqui no spa. Mas o ator principal aqui é a banheira, ó, para vocês verem, é a banheira, tá vendo? Muito interessante. Muito bom. Legal, né? É muito importante. Essas microbolhas aqui, Ale, ó, não sei se dá para o pessoal ver, essas microbolhas aqui que fazem todo o trabalho de liberação de ozônio e penetração de ozônio na pele, tá? Muito bom. Bom, estamos aqui chegando no final. Temos 4 minutos, quase 3 minutos já. E eu queria saber se você quer fazer algumas considerações finais. Olha, eu quero rapidamente agradecer todo mundo. Longe de mim querer saber tudo, mas eu sou um cara muito verdadeiro. Se eu sei, eu sei. Se eu não sei, eu vou estudar. Né? Funciona assim. Se eu não sei, eu peço. Me dá licença que eu vou procurar, que eu quero te responder à altura do presente que você me deu, que é a sua pergunta. Então, tome muito cuidado. A ozonioterapia é um mundo muito vasto, é um mundo fantástico, que necessita mesmo de muito conhecimento e estudo. O que é bom, o que é gostoso. E acho que a gente vem aí, se Deus quiser, com mais lives, com mais vídeos. Inclusive, que nós vamos trazer a formação de ozonioterapia aqui para o Brasil, que não vamos fazer a rodada internacional de ozônio devido ao Covid, e nós vamos trazer para o Brasil a rodada de ozonioterapia em medicina estética, que eu dou em vários países. O tour vai ser no Brasil, inclusive com grande apoio científico da Botânica Mineral. Muito bem colocado. O tour que você faria lá nos outros países da Europa, fora do país, graças, né, a um movimento positivo da ozonioterapia também no Brasil, e por conta até do Covid, você vai fazer agora no Brasil com a gente. Então, aguardem, porque nós apoiamos sim esse projeto e esse tour da ozonioterapia com o Dr. Caquete no Brasil. Fiquem atentos e um grande abraço a todos vocês e até a próxima quarta-feira, às 7 horas da noite, aqui no canal Botânica Mineral Profissional ou Botânica Mineral. Gente, gratidão. Beijo para todos. Fiquem com Deus. Um abraço. Um abraço. Tchau. Valeu.